Sim, mas não das amostras que estão na lateral, tá? Do equipamento. Só do equipamento, tá? Porque tem muito equipamento que é desenvolvimento, que o cliente traz para cá. Bom, é o seguinte, esse prédio aqui, esse laboratório é um laboratório de instalações prediais. Né? A gente mexe com elétrica, hidráulica e a área de saneamento. Como a gente mexe com elétrica e hidráulica, né, a gente entrou na área de aquecimento de água. A gente começou mexendo com chuveiro elétrico, né, depois aquecedores, torneiras elétricas, aquecedores de hidromassagem, e aí depois a gente foi estendendo. Né. Outra coisa, cuidado, não encosta nas coisas, para vocês não se machucarem. Aí a gente começou a mexer com boiler. Isso daqui, por exemplo, é um boiler. Que é o que? É o aquecedor de acumulação. Tá? Você põe água nele, tem uma resistência elétrica, ele aquece um determinado volume. Tá certo? Para todos eles nós fazemos ensaios de desempenho, né, que seria consumo de energia, potência elétrica, eficiência energética, tá? E segurança elétrica. Tá? A parte de segurança elétrica, inclusive, tem uma portaria do Inmetro que exige, né, que seja feita uma verificação de forma compulsória, ou seja, é obrigatório. Tá? Tem uma regra, tem uma portaria do Inmetro que é a portaria 371 do Inmetro. Aí nós fomos para a parte de energia solar. Tá? Energia solar, também pensando em aquecimento de água, a gente tem um coletor, que seriam aquelas peças lá no fundo, seriam as placas que vão em cima do telhado, tá certo? Por onde circula a água, faz a troca, né? Onde aquece a água, e aí vão para os reservatórios, que são esses tanques que estão aqui no chão. Tá? Esse daí não pode tirar foto. Amostra não, por favor. Aí vão para os reservatórios. Esses reservatórios, em princípio, seriam passivos. Tá? Mas o que acontece? Como nem todos os dias você tem sol, você corre o risco de não aquecer a água o suficiente. Então eles têm também um apoio elétrico, então tem uma resistência elétrica dentro desses tanques. Tá certo? Então esses reservatórios, da mesma forma que o boiler, nós fazemos um ensaio de segurança elétrica também. Tem também. O boiler, a gente faz um ensaio de desempenho, onde a gente verifica, considera o tempo de elevação da temperatura, em período de 48 horas, depois a perda em 48 horas, aí a gente simula uma extração de água no volume total dele, tem ali um tempo que eu tenho que fazer isso, né? E aí a gente vê quanto tempo ele recupera. Então você faz, na verdade, um ensaio de eficiência energética do equipamento é 5 dias. Né? Já o reservatório térmico, a gente verifica a perda que ele tem em 24 horas. Então a gente tem um laboratório lá no fundo, onde fica o reservatório, que fica por 24 horas, onde a gente coloca água a 50 graus dentro, tá? A sala fica 22 mais ou menos 1, a gente verifica a perda em 24 horas por dia. Tá? A gente faz, circula a água, vê quanto que perdeu. Só para vocês terem uma ideia, um equipamento desse perder 5 graus, já ele nem é classificado. O Inmetro nem é aceito. Isso em 24 horas. Em 24 horas. Tá? Um equipamento desses volumes aqui, que é 500 litros, 600 litros, mais ou menos. 5 graus já é crítico. Tá? Não passa. Então ele é bem rigoroso. Tá? Por favor. Na faixa amarela, não encostem nas placas, ela vai cair em cima de vocês. Esse daqui seria um dos laboratórios do IPT, onde hoje a gente tem a maior tecnologia, né, e um investimento razoável. Nesse prédio aqui a gente tem 5 milhões investido. Só esse equipamento aqui custou 2 milhões e meio. Só para vocês terem uma ideia. Não. Todo ele não. A parte de cima, onde são as lâmpadas, isso daqui é o sol. Tá? Só que eu tenho um pedacinho do sol dentro do laboratório.
Ele dá exatamente o espectro do Sol. Tá? São 8 lâmpadas, cada lâmpada tem 5.000 watts, tá? Então a gente tem 40.000 watts aqui instalado, tá certo? Então, para que a gente utiliza isso? Qualquer coisa que eu queira analisar para verificar o efeito de funcionamento ou o efeito que o Sol pode causar, a gente usa nessa bancada aqui. Tá? Hoje nós dedicamos o trabalho a ensaios de eficiência energética em coletor. Tá? Seria o aquecedor aí para aquecer a água. Né? Então, como é que a gente faz isso? A gente impõe água, ou melhor, introduz água no aparelho numa determinada vazão, que é em função da área dele, tá certo? Numa temperatura controlada, né? E a gente verifica qual que é o ganho de temperatura na saída, quando a gente tem uma radiação aqui sobre essa peça. Só para vocês terem uma ideia, o que seria isso daqui? Fortaleza, verãozão, ao meio-dia. É essa a radiação mais ou menos. Tá? A gente consegue ter aqui 1.100 watts por metro quadrado. Para vocês terem uma ideia, não dá. Ele ligado não daria para vocês ficarem aí. Primeiro que queima, né? E teria que usar um óculos especial. Óculos de sol comum não funciona. Tá certo? Só para vocês terem uma ideia da precisão, essa água que a gente introduz, a variação de temperatura dela não pode ser maior que 0,1 grau. Então a água ela entra a 20, 40, 60 e 80. Mais ou menos 0,1. Para vocês terem uma ideia da precisão do sistema. Essa parte de baixo foi feita toda no Brasil. Nós desenvolvemos junto com uma empresa de automação. Tá? Então tem um sistema de aquecimento. Essa mesa ela movimenta de 0 a 90 graus. Então dá para mim pegar desde o plano até 90 graus. Por quê? Existem sistemas fotovoltaicos, que seriam aquelas placas para gerar energia, que o pessoal hoje tem usado fachada de prédio, né? Coloca esse tipo de equipamento para gerar energia. Tá? Então nós aqui no simulador a gente consegue fazer isso, porque eu ponho na vertical e o simulador também movimenta 90 graus. Então a gente consegue simular qualquer situação do dia. Tá? Essa mesa, além dela movimentar 90 graus, ela vira 180. Então também eu consigo fazer uma simulação do começo do dia até o final do dia, tá? Em todos os ângulos de incidência. Tá? Tudo isso feito num ambiente com a temperatura 22 mais ou menos 1 também. O ar-condicionado em cima. Tá? É um ar-condicionado especial, não é um ar-condicionado comum. Tá? O ar-condicionado comum, mesmo esses que são de temperatura controlada, você põe lá, com exceção dos inverters, que agora está saindo. Você normalmente ajusta lá, eu quero 22 graus na sala, o que ele faz? Ele joga o ar a 9 graus, mistura no ambiente, e pelo retorno, na hora que chega na temperatura, ele desliga. Mas ele sempre injeta ar a 9 graus, 9, 10 graus. Tá? Esse ar-condicionado não, você ajusta a 22, ele manda a 22. Tá? Então o ambiente fica... Então a gente até brinca, né? Aqui para tomar banho de sol aqui é o bicho. Porque você se queima a 22 graus. Tá? O chato não dá para tomar chopinho. Tá? Esse equipamento, nossa, ele emite radiação. Né? Aqui, isso daqui é um sanduíche de vidro. Tá? Passa ar gelado. O que isso aqui simula? O céu. Que é para mim justamente não deixar o calor da lâmpada interferir na amostra. Então o que a gente tem na amostra aqui é só radiação mesmo, quanto que ela absorve de radiação. Tá? Então faz coletor para banho, né? Aquele que está ali em pé, aquele tubinhos aqui lá é para piscina, tá certo? Ali tem uma amostra em pé que é coletor e também fotovoltaico, quer dizer, tentando aproveitar as duas tecnologias. Tá? Em todas as situações, esses tipos de produtos são alvo de certificação compulsória. Né? Então tem regras do governo, com requisitos a serem atendidos, que são obrigatórios, tá? O IMETRO controla.
Porque hoje, inclusive, esse tipo de produto ele é usado em Minha Casa Minha Vida, CDHU, até como para o camarada fornecer para o governo, ele tem que passar pelo programa de certificação. Tá? Tem que ser certificado. Os produtos estão aqui para análise, né? Esses estão todos para análise. Tem para análise, tem produtos que são para desenvolvimento. Por isso que eu falei para vocês tirarem foto. Porque às vezes é produto que o camarada aumentou a parede, trocou o vidro, fez uma solda diferente, o isolamento é diferente. Então, né, vamos dizer que são produtos que têm possibilidade de muita inovação hoje. Tá? Só para vocês terem uma ideia, o rendimento desses equipamentos aqui no Brasil, em média, ele trabalha 60% mais ou menos. Tá? Fora do Brasil, na Alemanha, por exemplo, tem um equipamento lá no fundo do alemão, só para vocês terem uma ideia, ele trabalha na faixa de 80% em termos de rendimento. Então aqui no Brasil a gente tem muitas possibilidades em termos de melhoria no produto. Né? Tanto de matéria-prima, para desenvolver o produto, isolante, quanto o tipo do vidro, tudo influencia. Né? Detalhe de construção, de fixação interna dos tubos já melhora o rendimento do equipamento, às vezes uma melhoria significativa, aumenta em 5%, 10%. Né? E aumentar em 5%, 10% significa economia de energia elétrica, maior conforto, enfim. Benefício tem de todos os lados. Tá? O que mais? Bom, no fundo a gente tem um laboratório de chuveiro elétrico, que a gente mexe, né, que faz os ensaios de segurança e desempenho. Só que eu estava explicando para a Célia, não dá para vocês circularem por dentro do laboratório. O laboratório está lotado de amostras, cheio de coisa pendurada. É até perigoso para vocês se locomoverem, se machucarem. Né? Tem muito equipamento energizado, né? Então tem risco de choque elétrico. Tá? Mas só para vocês terem uma ideia do que tem no laboratório. Aí a gente deu mais uma esticadinha na brincadeira. Né? A gente está fazendo também aquecedor a gás agora. Né? Os aquecedores de passagem e os aquecedores de acumulação. Tá? Então a gente tem um laboratório que é anexo, esse prédio aqui na lateral. Provavelmente vocês vão pegar a rua aqui, no laboratório ao fundo. E vocês vão ver um laboratório. Aqui são 3 salas, tem 3 salinhas. Essas salinhas, dentro dela vai o aquecedor. Então a gente mede também a eficiência dele, quanto que ele produz, a parte de segurança, quanto que ele produz de monóxido de carbono. Né? Então tem requisitos aí de segurança nesse sentido. E a ideia, eu diria que no mundo não tem laboratório igual a esse, né? Que tenha todas essas tecnologias num ambiente só, tá certo? Igual a esse equipamento tem 7 no mundo, tá? Sendo que na Alemanha tem 3, tá certo? Tem na China, tem na Espanha, nos Estados Unidos, aqui no Brasil e tem mais um no Brasil, em Minas Gerais também, tá? Só que de menor porte, um pouco menor. Esses ensaios a gente faz aqui dentro do laboratório. Uma placa dessa eu consigo fazer em 2 horas, eu consigo levantar a curva de eficiência energética dele. Tá? Dá para fazer outdoor, né? Externo? Dá. Inclusive no prédio aqui da frente a gente ocupa a cobertura. Só para vocês terem uma ideia em termos de produtividade, a gente leva 2 meses para fazer o mesmo ensaio que faz em 2 horas. Tá? Porque para fazer um ensaio tem que ter uma série de condições que a gente consegue fazer dentro do laboratório que externamente eu não consigo fazer. Né? Então nós temos inclusive estudos, né? Por exemplo, o que acabou fazendo com que o pessoal usasse, Minha Casa Minha Vida, usasse sistema solar, né? Foi projetos que nasceram aqui dentro do IPT, onde a gente usou solar mais chuveiro elétrico. Né? A gente usou o quê? Coletor, reservatório sem resistência e um chuveiro elétrico na ponta. Só que com controle de temperatura, com outros controles. Porque o chuveiro elétrico ele tem um rendimento altíssimo, beira os 100% em termos de eficiência. Tudo é 98%, 97%. O que significa? 97% da energia que ele absorve da rede, ele transforma aquece a água. Né? Como a gente tem o sol, que é de graça, ainda é de graça até o Haddad inventar um imposto para telhado, né?
está faltando a gente pagar. A gente pré-aquece a água, né? E aí com o chuveiro elétrico na ponta, não preciso usar um chuveiro de 6.000 watts. Um chuveiro de 2.000 watts eu consigo complementar a minha temperatura. Foi um projeto que nasceu aqui dentro. Então a ideia é a gente fazer com gás a mesma coisa, né? Também. Tá? Hoje, em equipamentos de grande porte, o pessoal usa gás como apoio, mas a ideia é usar também de pequeno porte, mesmo em unidades habitacionais. Não é com gás. Trabalham também. Eles têm uma pesquisa, estão tentando desenvolver uma pesquisa, mas hoje a Congás, como o pessoal do chuveiro elétrico, como o pessoal do solar, hoje eles não trabalham em conjunto, em parceria. Eles trabalham de forma individual, porque para cada um deles, né, é um mercado. Hoje chuveiro elétrico é usado em 80% das residências do país. Então o gás e o solar, ele fica desenvolvendo projetos para atacar e tentar ocupar o espaço. Né? A gente sabe que é difícil, que a gente tenta, inclusive, falar para o pessoal o seguinte: olha, tem espaço para todo mundo, a melhor coisa é vocês trabalharem com ele. Que cada equipamento, né, tem uma característica que pode ser complementada. Né? Então é difícil a Congás estar pensando ela ter o aquecedor a gás mais o solar, porque o solar é concorrente dela. Né? Então esse tipo de projeto é um projeto que nasceu aqui dentro, porque a gente tem recursos do governo do estado para fazer pesquisa desse tipo, ou recursos do governo federal para fazer esse tipo de pesquisa. Né? Porque daí para o governo não importa, para ele o que importa é, olha, qual que é a melhor tecnologia. Né? Então a gente vem desenvolvendo, vem fazendo projetos nesse sentido. Dá para testar carro, já teve indústria automobilística que veio testar carro, pensa em testar automóvel, indústria de cosméticos, por exemplo, para ver protetor solar. Né? Então aí uma infinidade de possibilidades em termos de uso aí e desenvolvimento. Né? Bom, os outros laboratórios nós temos de hidráulica, né, que fica num outro prédio. Lá é mais para analisar componente. Então é tubo, torneira, então tem ensaios de desempenho, desenvolvimento de material. Hoje cada vez mais a utilização do plástico para água quente, né? Você tem CPVC e outros MATPEX, enfim. Então a gente tem um laboratório específico que fica num outro prédio, né? É um laboratório mais não robusto, mas mais sujo, porque esse tipo de material ele precisa de um outro tipo de ambiente, diferente dessa sala, que é uma sala limpa, a gente tem que ficar tomando todos os cuidados com limpeza. Né? Na parte elétrica a gente também analisa alguns componentes, né? E o forte nosso também é a parte predial, mas aí é a inspeção externa. Né? É pegar um prédio depois de pronto, ir lá e verificar o prédio se atende à normalização, tanto a parte de hidráulica quanto a parte de elétrica, parte de saneamento também. Né? Então isso que a gente faz aqui nesse laboratório. Tudo bem? Deu tempo, dona Sânia? Faltou alguma coisa? Algo mais? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu só queria perguntar, esse tipo de pesquisa que vocês mesmos elaboram e fazem, esse tipo de ensaio, vocês vendem a patente ou como é que funciona? Também, vende patente. Existem linhas de financiamento por parte do governo, onde o governo dá subsídio e a empresa ela entra com 10% do valor. Então, por exemplo, ela chega lá num projeto e fala: olha, eu estimo um projeto aqui de pesquisa gastar 5 milhões. A empresa entra com 500 mil, né? O governo banca o resto, né? Os 4 milhões e meio, com equipamentos, desenvolvimento de protótipo, de repente precisa contratar um terceiro para fazer uma pecinha, alguma coisa assim, ou trazer um produto do exterior para fazer um teste. Né? E aí depois disso feito, né? Quando sai a patente, parte da patente, né, dos direitos são do IPT, inclusive do pesquisador diretamente. Se você desenvolveu alguma coisa, 30% da patente é minha. Legal. Né? Então tem o pesquisador tem hoje, né, tem essa vantagem. Faz sentido também, né? É uma forma de incentivar. Legal. Né? Não dá muito dinheiro, por exemplo, o cara vai ganhar milhões. Não.
sabe de colegas que têm patentes aí de produtos bem inovadores e ganharam 30, 40 mil reais no ano. Né? Que não é nada, é um dinheiro, né? Não dá para trocar de comprar um super carro. Mas não deixa de ser um incentivo. Melhor do que nada. Tá certo, agora já está ganhando salário, tá trabalhando. Legal. Um pouco diferente da universidade. A universidade, o pessoal tem um retorno um pouco maior. Que aí é uma outra linha uma outra forma de investir. Porque o dinheiro aqui, quando a gente pede, essas agências de fomento, vem para o IPT. A universidade vem para o professor. Trabalho na universidade é coisa. Aí é o professor, ele que determina para quem paga, quando paga, como é que paga. Né? Ele consegue trabalhar um pouco melhor com o dinheiro. Nós aqui a gente fica dentro das regras da instituição. Só que tem uma coisa, a universidade está sobre os olhos do TCU e do TSE, que é o Tribunal de Contas, da União e do Estado, e do IPT não. Entendi. Porque tem muito rolo lá. Ainda mais nesse momento, né? Ainda mais nesse momento. Agora então nem se fala. Nem se fala. Tá Vira e certo. mexe, a gente tem o telefone grampeado. Eu mesmo já tive o meu grampeado. Vixe. Porque como a gente trabalha muito com o governo, os caras de vez em quando, opa, vamos escutar para ver o que esse cara está acontecendo. A gente está sob os olhares. Legal. Certo? Obrigado.